Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, eu já estive na tribuna desta casa, na outra oportunidade, tratando de um tema que eu reputo da maior importância para a vida dos estados brasileiros. É aquilo que, na verdade, o governo terá que ser parceiro. Teremos que sensibilizar o governo na sua área econômica para fazer uma análise do que está acontecendo nos estados brasileiros e, particularmente, com os estados mais pobres, onde está incluído o meu estado de Alagoas. O tema que desejo trazer a este plenário é o da situação da dívida dos estados para com a União, resultante do refinanciamento dessas dívidas absorvidas pela União em 1997, com base na Lei 9.496 daquele ano, e nas posteriores medidas provisórias de número 285 e 292 de 2001. Em 97, na esteira do Plano Real, a União assumiu as dívidas dos estados no valor de 100 bilhões de reais, numa iniciativa destinada a sanear e organizar a dívida pública nacional. O pagamento pelos estados deveria ser feito em 30 anos, com juros calculados pelo GPDI, mais 6% ao ano, embora essa taxa chegue a 9%. Em alguns casos, os pagamentos mensais são limitados a 13% ou 15% da receita líquida dos estados. Os estados deveriam amortizar pelo menos 20% das suas dívidas em 3 anos. Caso contrário, os juros contratados seriam elevados. A maioria dos estados privatizou seus bancos e empresas de energia elétrica para manter a taxa de 6%, com exceção de Alagoas, Minas e Pará. Passaram, com isso, a pagar IGPDI mais 7,5% ao ano. Vejam, os senhores senadores e as senhoras senadoras, o estado de Alagoas é detentor, infelizmente, dos piores índices sociais e é o que está condenado a pagar a maior taxa de juros pela renegociação de sua dívida. Ocorre que, com o limitador para o valor das prestações, o valor não pago a cada mês é adicionado ao saldo devedor. Com isso, restará, no final dos contratos, um resíduo de dívida que terá que ser pago em 10 anos. Dessa vez, senhora presidente, seu limitador das parcelas de 13% da receita líquida dos estados, como ocorre com as prestações pagas atualmente. Trata-se de uma conta impagável. Só o Tesouro Nacional não quer enxergar isso. Segundo o título da matéria publicada pela revista Veja, em sua edição de 27 de abril próximo passado, uma bomba relógio que explodirá em 2027. Segundo a revista, naquele ano, todos os estados ficarão insolventes. Não é brincadeira. Para o economista José Roberto Afonso, citado pela Veja, é a mesma situação que se observa nos financiamentos habitacionais do antigo BNH, no período da explosão inflacionária, quando mais que os mutuários pagavam, mais ele devia. No final do contrato, o valor do apartamento que deveria ser dele não pagava o saldo devedor se por acaso fosse vendido. O caso do estado de São Paulo, o mais rico da federação, mencionado pela revista, ilustra bem a situação. Entre 2007 e 2010, a dívida do estado saltou de 120 para 153 bilhões. Isso apesar de São Paulo ter pago religiosamente, todos os anos, 9 bilhões de reais, conforme estabelece o seu contrato. Com o dinheiro gasto,
o Estado poderia ter construído a cada ano 900 escolas técnicas. Mas há uma outra armadilha pronta no caminho dessa dívida. Daqui a 5 anos, segundo a mesma revista, já em 2016, os estados que estiverem devendo mais de 1,2 vezes de sua receita líquida deixarão de receber verbas federais, com exceção das transferências obrigatórias para educação, saúde e segurança. Trata-se de restrição imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101 de 2000, regulamentada pela Resolução número 40 de 2001 do Senado Federal, um limite máximo de endividamento estabelecido para os estados de acordo com o artigo 31 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Descumprimento desse limite gera penalidade de não recebimento de transferência voluntária para o Estado, o que, graças a uma interpretação feita pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e não podia ser diferente, somente valerá a partir do ano de 2016. No caso específico de Alagoas, essa situação ainda é mais complicada, em razão da incorporação do refinanciamento dos títulos de precatório, que faz a dívida do Estado dar um salto absolutamente incontrolável. Hoje, Alagoas tem um saldo devedor da ordem de 6 bilhões de reais aproximadamente, sendo que tem pago também religiosamente todos os meses aquilo que está estabelecido pelo contrato assinado à época do refinanciamento da dívida. Para o país, 40 milhões de reais não representa tanta coisa ou praticamente nada, mas para o Estado de Alagoas, 40 milhões de reais, sangrado da sua economia, é um desastre, e o que nós estamos passando naquele estado da federação, na região encostada no Nordeste brasileiro. A incorporação das dívidas ao saldo devedor fez com que ele crescesse em ritmo muito mais rápido do que vinha crescendo anteriormente. Somente o pagamento das prestações do refinanciamento dos títulos de precatório esgota o limite de 15% da receita líquida do Estado, ampliado graças a uma medida judicial obtida por Alagoas. Com isso, não têm sido pagas a amortização e o juro dos demais dívidas. A incorporação dessas parcelas ao saldo devedor é a incidência de juros e correção sobre esse montante, faz a dívida crescer de forma acelerada. Mas voltemos, melhor dizendo, aos aspectos gerais do problema. O que é que torna essa dívida impagável? Os termos da negociação feita em 97 eram bem razoáveis. Contudo, contrato de longo prazo, com condições financeiras fixas, não atreladas à variação no cenário econômico, tornam-se desequilibrados em economia ainda estáveis, como a nossa, muito sujeitos a fortes oscilações nos índices de inflação, na taxa de juros real e na taxa de crescimento econômico. Assim, os contratos de refinanciamento das dívidas têm onerado excessivamente os estados e os municípios por dois motivos principais: a indexação da dívida pelo Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna, IGPDI, e as taxas de juros fixas situadas entre 6% a 9% ao ano. O IGPDI tem apresentado uma variação muito superior ao do índice utilizado pelo Banco Central no sistema de metas de inflação, e que o índice de preço ao consumidor, IPCA, somente nos anos de 2003, 2005 e 2009, o IGPDI variou abaixo do IPCA. Nos demais, durante a vigência dos contratos das dívidas, o crescimento foi muito maior. Com isso, acumulou uma inflação de 229%, enquanto o IPCA cresceu apenas 134% no período. Acrescente-se a esse crescimento dos juros reais, entre 6% e 9% ao ano, que eram razoáveis à época da negociação, mas hoje são elevados, e o resultado é um custo excessivo da dívida para os estados e municípios, o que torna a sua liquidação inviável, com o sacrifício desses entes da federação.
Os casos de São Paulo e de Alagoas exemplificam o tamanho do problema. Mas vamos, senhora presidente, fazer uma observação com relação ao Rio Grande do Sul, para dar uma outra amostra. O pagamento do saldo devedor ao governo federal ao final do contrato em 2027 poderá comprometer até 60% dos recursos do Estado. E eu pergunto ao país, à nação brasileira, aos senhores senadores e senadoras, o Estado do Rio Grande do Sul, que é um Estado politicamente organizado, um Estado economicamente indo bem, como é que vai continuar se ele compromete 60% do seu patrimônio do Tesouro para pagamento da dívida? Não é possível que a gente possa continuar convivendo com esse tipo de coisas que nós estamos passando a observar. Vamos continuar nessa luta para que a gente possa, com isso, sensibilizar o governo, para reexaminar isso. Ninguém está pedindo perdão de dívida. Nós estamos pedindo apenas modificação do indexador, porque é para isso que o governo existe. A nação não pode ser absolutamente rica e os estados pobres, cada vez miseráveis. É por isso, senhora presidente, senhores senadores, esses estados, Alagoas, um dos mais pobres e o que mais sofre com essa circunstância, dada a sua realidade e as condições mais difíceis em que renegociou sua dívida, estão perdendo completamente a capacidade de investimento para atender às necessidades da população. Tornam-se, a cada dia, mais dependentes de repasses da União, com os quais também não poderão mais contar já a partir de 2016. Com isso, como visto, urge encontrar uma solução para a rediscussão dos termos do contrato de refinanciamento das dívidas dos estados e dos municípios. É preciso reconstituir a federação, composta por estados independentes. É imprescindível alterar o quadro atual em que o único ente da federação que dispõe de recursos para investir é a União, a quem todos os outros precisam pedir. Essa situação prejudica o desenvolvimento socioeconômico do país. Há várias soluções sendo propostas pelos estados ao governo federal. Uma alternativa interessante, porque é bastante equilibrada a busca preservar o princípio da Lei de Responsabilidade Fiscal e o projeto de complementar número 75, tratando que tem prazo de 30 anos, foram firmados antes da lei. Assim, União, estados e municípios passariam a ter liberdade para renegociar os termos de pagamento dessas dívidas, buscando uma solução política de interesse comum. Não há dúvidas de que o governo federal também deseja resolver esse problema para desarmar a bomba de efeito retardado, cuja explosão não interessa a ninguém. Além disso, precisamos repensar a questão da redistribuição das receitas dos entes da federação para torná-las compatíveis com as suas respectivas responsabilidades e terminar de vez com a situação de dependência em que vivem todos os estados e municípios em relação à União. Para que isso possa acontecer, precisamos, sem dúvida nenhuma, fazer uma reforma tributária. Senador Eduardo Amorim, precisamos fazer uma reforma tributária. Esta casa e a outra casa do Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, não podem se furtar a analisar um projeto desse tamanho e dessa importância para a tranquilidade da vida e a tranquilidade das populações mais carentes que vivem em todo o território nacional. Pois bem, senhora presidente, senhores senadores, esse é o momento de reflexão desta casa. Esta casa que teve a responsabilidade de regulamentar, com a resolução número 40, a renegociação das dívidas. Essa mesma casa tem compromisso e a responsabilidade de rever esse processo, de fazer ver, e a presidenta Dilma não cria maiores dificuldades. A presidenta Dilma está sensível a esse procedimento, mas é preciso que haja a compreensão acima de tudo, da sua área econômica. Que eu nunca vi, por exemplo, se criar tanta dificuldade para que as coisas possam acontecer. O pior poderá vir, e quando vier, como é que faz, o que é que vai acontecer? É por isso que eu queria, aproveitando esta oportunidade, dizer aos senhores senadores e senadoras que ontem nós vivemos aqui momentos de tensão. Eu nunca vi isso, e com especialidade no Senado Federal. Precisamos, sim,
reunir as lideranças desta casa, dos partidos representados, com as lideranças da Câmara dos Deputados e encontrarmos um caminho para apreciarmos a emenda constitucional de autoria do presidente Sarney, que dá um rito diferente às medidas provisórias, para que esta casa, que tem a responsabilidade de ser a revisora do processo, não fique apenas como homologadora, para evitarmos o que vimos. Nós precisamos apenas pedir desculpas à nação brasileira, que não espera de nós, não espera do Senado, um comportamento diferente daquele que tem sido traçado e pautado durante toda a sua vida. Queria cumprimentar, nesta oportunidade, a presidenta Dilma, pelo lançamento do belo programa que vai dar assistência aos miseráveis desse país. Brasil sem miséria, Brasil sem fome, Brasil com um povo decente. Quando mostrou aquela reportagem que nós vimos, os habitantes do semiárido brasileiro, aquilo, na verdade, não pode ser condizente com a grandeza desta pátria. Por isso, eu queria dizer aqui, para encerrar, que estou muito feliz em participar deste processo. Aqui no Senado Federal, estarei disposto a ajudar o governo a participar das ações, juntamente com os companheiros que têm compromisso com os seus estados, para que a gente possa realmente ver amanhã um brasileiro de qualquer lugar do mais distante rincão deste país, dizendo que vive com dignidade. Porque não adianta ter um país rico, um país que é praticamente hoje quase a quinta ou a sexta economia do mundo, e nós termos mais de 16 milhões de brasileiros que não têm o que comer. Que não têm o que comer em determinados momentos da sua vida. E queria, aproveitando mais uma vez, senhora presidente, para dizer também que o governo da presidente Dilma está indo muito bem, está cuidando das coisas que são interessantes para o país. E nós temos a responsabilidade de respaldar o seu governo para que as coisas possam acontecer sem solução de continuidade. E o que nós estamos vendo é que o governo precisa ser fortalecido, ser apoiado, e não tentar desestabilizar o governo, criando algumas dificuldades para alguns membros do seu governo, como com especialidade com o ministro Palocci. Nós também, eu particularmente, e o meu partido, confia e acredita na postura do ministro. Consequentemente, ele terá a oportunidade de esclarecer aquilo que a imprensa tem pedido. Nós temos diversos temas importantes neste país para ser tratado. Infelizmente, a miséria está aí, a fome está aí, o desenvolvimento das regiões mais pobres do país, como seja o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste. Ninguém vê uma página, ninguém vê uma letra tratando desses temas fundamentais. A casa própria para aqueles que não têm casa. O desenvolvimento do Nordeste, fazer com que as grandes indústrias que possam se implantar ainda no Brasil, elas sejam carreadas para as 3 regiões mais carentes, a região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Nós vamos reunir, senhora presidenta, senhores senadores e senadoras, nós haveremos de reunir nesses próximos dias os senadores das 3 regiões, para que a gente possa ter uma pauta comum, para que estas regiões possam entrar no cenário nacional. Porque o Nordeste está fora da pauta nacional. Nós precisamos reincluir. Isso sim é que são ações que deverão ser pautadas por nós. E não a picuinha política de interesse que não nos interessa ao Brasil e particularmente àqueles que fazem política. Por isso, eu quero agradecer a Vossa Excelência, aos pares, por ter tido a oportunidade de mostrar aos meus conterrâneos que nós estamos preocupados e vamos continuar lutando aqui nesta casa, pedindo o apoio dos senadores de todas as regiões do Brasil, que nós precisamos rever as dívidas dos estados. Repito, o estado de Alagoas, nobre senadora Ana Amélia, é o mais pobre do Brasil, é o detentor dos piores índices sociais. Não pode ser sangrada a sua economia todos os meses com 40 milhões de reais. 40 milhões não tem importância nenhuma para a nação. Não representa absolutamente nada. É a mesma coisa que um pingo d'água no oceano. O que é que vai alterar ou diminuir as águas do oceano? Mas 40 milhões tirado de Alagoas tem muita importância, porque as coisas continuam cada vez mais na educação, pior, na educação, na saúde, na segurança, na infraestrutura, enfim, no bem-estar da sociedade alagoana. Vamos continuar lutando e eu peço o apoio dos meus companheiros nesta casa, porque precisamos rever, não apenas para Alagoas, mas rever este montante de dívida, porque vão passar 30 anos pagando e quando chegar vai acontecer a mesma coisa que acontecia com o mutuário da casa própria, do sistema de habitação do BNH.
Terminado o pagamento, terminado o contrato, presidente, eu vou encerrar. Terminado o contrato, se fosse vender o apartamento, não pagava o saldo devedor. Isso não existe. Isso não pode continuar acontecendo. Não adianta ter uma nação rica e os estados miseráveis. Não adianta ter um estado pobre porque os municípios ficarão mais pobres. Então, é preciso que haja esta compreensão. Esta casa tem este compromisso e tem esta responsabilidade constitucional. E vamos fazer valer exatamente o que estabelece o texto da Constituição. Não podemos, senhora presidente, tratar os desiguais iguais. Nós teremos que tratar cada um de acordo com as suas condições.